Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lohane, sou trader de opções binárias e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o psicológico, que é o principal desafio de qualquer trader. Gente, nesse vídeo eu vou passar para vocês tanto alguns gatilhos mentais baseados em teoria científica, como também eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para que eu pudesse controlar as minhas emoções durante as minhas operações e, consequentemente, eu pudesse aí alcançar a minha consistência. Mas antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, eu já queria pedir para você já deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. E não esquece de ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Então vamos lá. Gente, relacionado a psicológico, né? O ideal seria que quando nós fôssemos para a frente do computador, para a frente do gráfico, o ideal seria que nós fôssemos sem sentimentos, né? Totalmente neutro de sentimentos, que a gente fosse 100% racional. Porém, isso não acontece porque nós somos seres humanos, então as emoções elas são parte de nós, né? Você consegue sim, com um determinado tempo que você tem de mercado, você consegue sim ir para frente do gráfico com mais frieza. Mas logo de início isso se torna muito difícil. Por isso que é necessário que a gente tenha controle emocional diante das operações. Né? Quando você estiver operando, você tem o controle daqueles sentimentos que vão surgir, como medo, ansiedade, ganância. Você precisa controlá-los para que você não venha a ter prejuízo por conta de emoção, tá certo? Mas, entrando nesse assunto de psicológico, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que não só dentro do mercado, na vida a gente tem duas esferas de acontecimentos. A gente tem os acontecimentos em que nós controlamos, coisas que você controla, né, que estão sob seu controle, e coisas que você não tem controle. Como assim, Lohane? Me dá exemplo. Digamos que exemplo. A chuva. Você tem controle sobre a chuva que cai do céu? Não, você não tem controle sobre a chuva. Mas você tem controle sobre, antes de você sair de casa, você levar um guarda-chuva para se proteger. No mercado, gente, é a mesma coisa. Tem coisas que a gente não controla. Então, às vezes, você olha para o gráfico, faz a tua análise, traça uma estratégia perfeita, com confluência aí da Lois. Lohane, por que deu Lois? Primeiro ponto, porque o mercado ele é soberano. Tua estratégia ela pode ser a melhor, mas vão ter dias que vai respeitar e vão ter dias que não. Então, o mercado ele é algo que nós não temos controle sobre ele. Outra coisa, às vezes acontece da gente tomar loss por conta de delay. Então, os delays da corretora também são coisas que fogem do nosso controle, notícias, tudo isso nós não temos controle. Nós não temos como controlar esses fatores. Mas o que você tem controle é sobre as suas emoções diante do gráfico. Eu não tenho controle sobre um loss que o mercado me deu, mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir diante desse loss. Gente, então assim, as nossas emoções nós conseguimos controlar. Lohane, mas se eu consigo controlar, por que na hora do gráfico eu acabo fazendo besteira por conta disso? Gente, isso acontece porque na maioria das vezes as nossas emoções, a forma como a gente reage, ele está acontecendo no piloto automático. Como assim, Lohane? O nosso cérebro, gente, ele já tem uma programação definida para certas coisas. Tipo, se aconteceu algo, o teu cérebro já está programado para reagir de alguma forma. Exemplo, digamos que você está na cozinha e de repente você encosta a mão numa panela quente. Inconscientemente o teu cérebro já está programado para quando isso acontecer, numa estratégia de defesa, ele já manda um comando para eu retirar a mão. E isso acontece em milésimos de segundo. É algo automático, eu não paro, penso, raciocínio para agir. É algo instantâneo, então acontece no automático. E da mesma forma, são algumas situações que acontecem conosco no dia a dia. O nosso cérebro ele já tem ali uma programação e quando algo acontecer, ele já vai reagir de alguma forma no piloto automático. Como assim, Lohane? Digamos que, como eu falei para vocês, aquele exemplo da entrada. Você pegou uma entrada com bastante confluência,
acreditou na análise, botou ali um valor maior do que o normal, porque você acreditou realmente na análise e de repente o mercado te deu loss. O que acontece? Naquele momento vão surgir sentimentos, né, dentro de você. Digamos que surge o sentimento de raiva. Você começa a sentir raiva, poxa, como é que pode? Eu analisei tão certo, tracei direitinho, esperei e pá, deu loss. E o que vai acontecer? O teu cérebro ele já tem alguma resposta programada para quando você sentir raiva, que eu não sei o que é, pode ser xingar, pode ser querer bater. Tem gente, né, que tem mania de tacar a mão no computador. Pode ser um sentimento de vingança, querer se vingar, recuperar. Pode ser chorar. Eu não sei qual a programação que tem aí na tua cabeça, mas ela tem alguma programação já definida. Então, suponhamos que tu teve aquele momento de raiva, de repente o teu cérebro ele acessou a resposta, né, automática, e digamos que seja a vingança. Quando você sente raiva, o teu cérebro está programado para se vingar, digamos que seja isso. E o que você faz? Você muito provavelmente ia pegar o restante do valor que teria lá na tua banca e você ia pôr ele em uma única entrada, em qualquer oportunidade que aparecesse, no intuito de recuperar a qualquer custo para se vingar do mercado. E, Lohane, o que ia acontecer? Muito provavelmente ia dar um loss. E sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai para frente do gráfico e a tua tomada de decisão ela está totalmente baseada em emoção, com certeza você vai levar loss. Porque o mercado, gente, ele é totalmente racional. Então, o grande desafio aqui, o grande desafio é você quebrar essa programação automática do teu cérebro. E a partir daquele momento você realmente tomar ciência do que você está fazendo e ficar no controle da situação. Lohane, como que eu faço isso? Gente, você vai conseguir fazer isso, né? Se controlar suas emoções, a sua reação diante de tudo, através do autoconhecimento. É o fato realmente de você se conhecer, você perceber o que está acontecendo com você. E uma das coisas que ajuda muito para o autoconhecimento é a meditação. Você pode achar besteira, né? Mas não precisa você ficar naquela posição de monge, meditado. Gente, não é isso. A meditação é você esvaziar a tua mente. Então, se você sentar ali uns minutinhos antes de operar, sentar, respirar fundo, buscar tirar toda a negatividade, toda a preocupação e ficar com clareza mental, com certeza a tua tomada de decisão frente ao gráfico ela será muito melhor. Então, uma das coisas que eu fiz, né, que me ajudou bastante, foi o autoconhecimento. E na prática, o que eu fazia? Né? Digamos que eu estava ali frente ao gráfico, aconteceu alguma situação que me desestabilizava, então eu percebia que tinha algo estranho comigo. Então, o primeiro ponto que eu fazia, né, que eu fiz para poder desenvolver esse controle emocional, foi buscar me perceber. Acontecia algo, poxa, eu não tô legal, eu percebi que eu não tava legal. Então, o primeiro passo era eu me perceber, eu não tô legal para estar aqui na frente do gráfico. Segundo ponto, eu buscava dar nome àquele sentimento que eu estava sentindo. O que eu estou sentindo? É medo, é ansiedade, é raiva, é ganância. O que eu estou sentindo? Então eu buscava identificar, dar nome àquele sentimento que estava dentro de mim. E o terceiro ponto, e mais importante, é que depois que eu me percebia e depois que eu dava nome àquilo, eu ia para o terceiro ponto, que era eu escolher como que eu ia reagir diante daquele sentimento. Porque eu tinha duas opções. Eu sabendo que eu não estava legal, sabendo que eu estava sentindo, digamos que, medo, ansiedade, ganância, eu tinha duas opções. Ou eu continuava frente ao gráfico operando, sabendo que isso ia me levar ao prejuízo, ou eu optaria por sair, tomar uma água, voltar num outro horário, melhorar primeiro o meu estado emocional para depois eu voltar para o gráfico. E, gente, o fato de eu fazer esse passo a passo aqui, ó, esses 3 passozinhos de perceber, de dar nome, de reagir, já fazia com que eu saísse do piloto automático, porque eu não estava mais executando, eu já não estava mais tomando a minha ação no piloto automático. E fazia com que eu, a partir daquele momento, tomasse ciência do que eu estava sentindo e escolhesse como eu iria reagir.
E, gente, uma coisa simples, como contar de 1 até 10, por ser algo numérico, isso acessa o lado racional do teu cérebro. Então, quando você está assim, conta de 1 até 10, porque isso já vai fazer com que você deixe o emocional um pouquinho de lado e acesse o racional, tá certo? Lohane, é fácil fazer isso? Não, gente, não é fácil. Controle emocional não é algo que você desenvolve da noite para o dia. Mas é necessário que você busque se trabalhar todos os dias, né? Para que em algum momento você tenha controle sobre aquilo, tá certo? E para finalizar, gente, eu queria só passar uma visão sobre algo que as pessoas me perguntam muito. Tem muita gente que me manda mensagem assim: Lohane, eu tô naquela fase do empate, do perde-ganha, do 0 a 0, eu não consigo ter lucro no mês, eu me empenho, mas nada acontece. O que eu faço? Eu recebo muitas mensagens desse tipo todos os dias. E eu fiquei pensando, refletindo, né, como que eu deveria responder essas pessoas. E o que eu entendi, né? Que a pergunta, ela está sendo feita de forma errada. Porque não é o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer para sair dessa fase, né? Para ir para outra fase. A pergunta deve ser a seguinte: o que eu preciso aprender diante de tudo que eu estou passando, diante dessa fase de empate de 0 a 0, para que eu possa encerrar esse ciclo ruim, esse ciclo de empate, e eu possa passar para um ciclo seguinte de ganhos e de consistência. Porque, gente, na nossa vida, felizmente ou infelizmente, as coisas acontecem para nos deixar algum aprendizado. Então, eu sou da filosofia de que tudo que eu faço, tudo que acontece na minha vida, ou eu aprendo, ou eu acerto. Dos dois, um. Ou eu aprendo, ou me deixou algo para me aprender alguma lição, ou eu acertei. Então, a nossa vida, ela é feita de ciclos. Então, para que um ciclo ruim, ele se encerre, é necessário que você tome aquilo como aprendizado, que você busque entender o que aquilo ali quis te ensinar, para que você possa passar para o ciclo seguinte. Se a gente observar, a vida é assim, às vezes a gente passa por certas situações para aprender alguma lição. E se você não aprendeu de primeira, a vida ela vai dar um jeito de fazer com que você passe novamente por aquilo para que você aprenda. E você vai passar quantas vezes for necessário até que você aprenda. Então, nesse mercado é a mesma coisa. Se você não percebeu que precisa ser ajustado, que precisa ser melhorado, você vai continuar nessa fase. Então, é necessário que você perceba, que você aprenda o que precisa, né? Ainda para que você possa passar para um ciclo de prosperidade, para um ciclo de ganhos e para um ciclo de consistência sua dentro desse mercado, tá certo? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter contribuído aí para a trajetória de vocês. Deixem aqui nos comentários a opinião, o que vocês acharam do vídeo. Falem também um pouquinho das suas experiências para a gente fazer essa troca. E se você conhece alguém que está nessa fase do 0 a 0, do empate, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa ouvir, né? Que ela possa entender o que ela precisa fazer para passar para esse ciclo de prosperidade e consistência dentro desse mercado. E era isso, pessoal, e até os próximos vídeos com mais conteúdo.